A democracia representativa é o sistema político majoritário nos países do mundo ocidental. Nela, os cidadãos, pelo instrumento do voto, elegem representantes e acompanham seus mandatos no parlamento e no poder executivo. Mas democracia não é apenas representação. Ela é, sobretudo, participação. Nos últimos 30 anos, a sociedade civil, através do chamado terceiro setor, vem mudando a face do país. As organizações não governamentais significam uma força poderosa influenciando o jogo político. O Repórter Senado de hoje começa com a história de uma comunidade carente localizada no Distrito Federal e a luta dos moradores pelo reconhecimento da cidadania. Veja na reportagem de Ronaldo Martins. A cidade estrutural surgiu na década de 60, em torno do lixão de Brasília. Há 20 anos, menos de 100 famílias de catadores viviam no local. Hoje são 45 mil pessoas, grande parte em condição de pobreza. Uma pesquisa do governo do Distrito Federal mostrou que 55% das moradias são barracos. Faltam saneamento básico e serviços públicos de qualidade. Mas os moradores se uniram para melhorar as condições de vida. A mobilização que deu origem ao Fórum da Estrutural começou em 2008, quando ficaram evidentes os riscos do lixão. Houve uma força-tarefa do Ministério Público, dos órgãos do governo e da comunidade para resolver esse problema, porque aconteceu um fato muito grave, morreu uma criança, e aí, acontecendo essa força-tarefa, a comunidade começou a participar e a gente percebeu que tinham várias demandas na comunidade que não estavam sendo respondidas pelo poder público. As primeiras reivindicações foram a urbanização e a construção de escolas. Depois, os moradores começaram a se reunir para discutir outros temas. Neste encontro, na casa do seu Plínio, eles falaram sobre a expectativa de fechamento do lixão. O governo do Distrito Federal anunciou a instalação de um aterro sanitário, onde os catadores não vão poder recolher os materiais recicláveis. Embora reconheçam a necessidade do aterro sanitário, eles querem manter a atividade de coleta seletiva. São cerca de 1.500 catadores, associados em 6 cooperativas. Como forma de protesto, eles bloquearam a entrada do lixão durante 10 dias. A gente gostaria que não fosse dessa forma, porque as outras categorias, antes de chegar ao extremo, senta e conversa. Por que não com os catadores? Existem pessoas bastante capazes dentro do movimento dos catadores que têm condição de sentar, dialogar e mostrar as suas reivindicações sem precisar atingir a população. Dona Maria José acredita que a atuação do fórum pode ajudar a resolver outro problema enfrentado pela comunidade: a ameaça de despejo das famílias que vivem numa quadra considerada área de risco. Nós bate muita perna, nós bate perna pela Secretaria do Governo, nós bate perna tirando do nosso bolso mesmo, pagando advogado particular, que é caro, é duro, advogado particular é duro, entendeu? E nós temos pago ultimamente, a última liminar que nós levantamos, nós pagamos uma faixa de R$20 mil, tirando do bolso de cada um morador, todos nós juntos, em uma caminhada só, nós vamos se juntar, vamos pagar, e vamos segurar a liminar. Para lutar pelas conquistas, os moradores decidiram que não seria preciso criar uma organização com personalidade jurídica, escritório e burocracia. Bastava que o fórum existisse como espaço de diálogo e de partilha dos interesses comuns. A nossa organização tem sido através dos próprios moradores, a própria comunidade. Nós mesmos, nós não temos uma associação ainda registrada, mas nós temos tido uma luta muito forte, uma união. Nós, graças a Deus, estamos juntos nessa luta, nessa caminhada muito forte. Temos os apoios também de muitas outras comunidades aqui dentro, bem como a prefeitura. A proposta do fórum foi essa, de juntar. Então, não tem essa característica institucional, é um movimento
dentro da comunidade, de juntar, de fortalecer um ao outro. Mobilizações sociais, como essa experiência da cidade estrutural, podem começar de uma forma espontânea e levar à criação de movimentos organizados. Quando um grupo de pessoas se reúne em torno de uma causa, consegue muitas vezes influenciar as políticas públicas. É dessa forma que surgem as organizações não governamentais. Organizações como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. A mobilização que deu origem ao CFEMEA começou na última Assembleia Constituinte, quando um grupo de mulheres formou o chamado Lobby do Batom, em busca de igualdade com os homens. Mais de 20 anos depois, a organização é referência na luta pelos direitos das mulheres. As conquistas em termos de garantias de direitos, em termos de políticas públicas, elas não seguem um processo linear, constante, progressivo, acumulativo, né? O processo político, ele envolve muitas disputas, e essas disputas é que vão dando o ritmo e o sentido. Eu acho que a gente já viveu momentos de muitas conquistas, muitos avanços, e hoje na sociedade brasileira existe um crescimento do conservadorismo. Adriana começou a militar na causa do meio ambiente quando viveu na região amazônica. Há mais de 10 anos, ela atua no Instituto Socioambiental, uma organização que defende as soluções integradas para os problemas sociais e ambientais, com destaque para a defesa dos direitos dos povos indígenas. O ISA foi criado em 1994 por um grupo de pessoas que já militava na causa indígena e que já tinha preocupações com a questão ambiental e que, vendo que os direitos indígenas começavam a se consolidar, se deram conta de que o grande desafio futuro para as populações indígenas e para outras populações que viviam da floresta era a sustentabilidade socioambiental do território. Ao mobilizar as pessoas, as causas também podem invadir as ruas. A ação dos movimentos organizados ajuda a promover as diversas manifestações que buscam garantir direitos, interferir nas políticas públicas e promover a cidadania. Os militantes das ONGs acreditam que a participação da sociedade nos diversos espaços de incidência política é imprescindível para que se alcancem avanços nos diferentes temas. As mulheres são minoria total nos espaços de poder. Então é a existência do movimento, a sua presença, a sua demanda na sociedade, a sua capacidade de disputar politicamente determinadas agendas que faz com que o Congresso Nacional tenha que responder às reivindicações das mulheres. Então, não tenho a menor dúvida que se nós temos os direitos que nós temos hoje, a razão mais profunda disso é a existência do movimento de mulheres e feministas e sua capacidade de demandar direitos e a garantia desses direitos. O governo reconhece que o trabalho das ONGs é importante, sobretudo na área da assistência. As organizações religiosas e comunitárias são responsáveis por boa parte dos atendimentos realizados, por exemplo, em creches e centros de recuperação de dependentes químicos. O Brasil hoje, nós precisamos ter consciência disso, pararia se todas as entidades religiosas e de solidariedade cruzassem os braços. Você sabe disso. O governo é incapaz de, pela ação própria, atingir lá na ponta os excluídos, aqueles que mais precisam. O governo tem uma ação importante, mas ele precisa contar com essa parceria. Para garantir a parceria com as ONGs, o governo está elaborando um novo marco regulatório do terceiro setor. A ideia é criar uma legislação que facilite os convênios entre o poder público e as organizações sociais. Nós estamos trabalhando agora esse novo marco regulatório que faça com que a relação governo e sociedade e o repasse de recursos públicos para as entidades seja muito mais simples, menos complexo e naturalmente preciso, porque o dinheiro público de fato merece todo o cuidado. Nós não podemos permitir que a picaretagem atue nessa área que é tão nobre. O
O projeto Adote um Distrital foi criado em janeiro de 2011. Cerca de 1.000 pessoas estão cadastradas para fiscalizar os 24 deputados do Distrito Federal. Elas acompanham as reuniões do Legislativo e buscam meios de fiscalizar as contas dos parlamentares. O projeto faz o ranking da transparência, que destaca os deputados mais eficientes na divulgação de informações sobre o mandato. Nós ainda precisamos criar essa cultura do controle social. A sociedade ainda tem que se apossar de que o poder emana do povo. E se ele não está sendo exercido em seu nome, alguma coisa está errada. Então nós, da sociedade, também precisamos criar essa cultura de fiscal, de acompanhamento aos nossos representantes. E o parlamento também, o poder público de modo geral, principalmente agora com a lei de acesso à informação, eles têm que criar a cultura de que ser fiscalizado vai virar uma rotina. Quem frequenta a Câmara Legislativa faz questão de explicar que o projeto Adote um Distrital não é uma caça às bruxas. A ideia de adotar o deputado pressupõe o apoio às boas ações parlamentares. A gente não quer condenar a política partidária, a gente não quer acabar com ela porque ela é necessária. Então a gente quer valorizar a política para que as pessoas de bem venham e se candidatem e se filiem a partidos que têm a ideologia e venham concorrer às eleições. Eu acredito que o movimento é legítimo, ele é importante. Óbvio que pode haver alguma discussão, algum posicionamento diferente, mas de uma maneira geral eu acredito que o movimento ele vem para agregar, principalmente no controle, não só de parlamentares, mas no controle do Estado de uma maneira geral. E aí ele toma uma importância maior ainda, porque aí é um controle vindo da própria sociedade, né, um controle que vem da necessidade do povo, da população, de saber onde estão sendo aplicados os recursos públicos, como é que está a conduta de determinada autoridade pública. Então eu vejo da melhor maneira possível. Podemos ter uma outra discordância de critérios, mas o movimento eu reputo muito importante para a democracia, inclusive, dentro desse controle que é necessário ter do Estado. O combate às práticas inadequadas na política também criou o movimento Brasil contra a Corrupção, que desde setembro de 2011 promove marchas de protesto nas ruas de Brasília. A mobilização começou nas redes sociais, a nova ferramenta que a sociedade tem para expressar ideias e criar movimentos. O diálogo entre amigos saiu do mundo virtual e foi parar nas ruas. Foi uma surpresa enorme chegar na esplanada e ver aquele número de pessoas descendo do eixo monumental, da rodoviária, das laterais, Asa Sul, Asa Norte. Quando a gente viu, nós estávamos envolvidos com mais de 30.000 pessoas. Cláudia participa do movimento desde as primeiras convocações nas redes sociais. Ela admite que as marchas de rua foram perdendo força ao longo do tempo, mas garante que o combate à corrupção vai continuar. Cláudia e os outros militantes já compreenderam que as grandes mobilizações são apenas o começo de um trabalho que exige esforço. Essa diminuição, ela é natural e ela é prevista. Por quê? Porque é um comprometimento maior das pessoas pela causa. Muita gente vem pela onda, né? Eu vou, né? Outros vão pelo... E agora, o que nós vamos fazer? Para a marcha, já fomos. Já botamos a voz lá fora. E agora? A rede social é uma ferramenta, tá? Ela nunca será... Eu não acredito na rede social, no virtual, como uma coisa firme, conscientizar, porque você não sabe quem está ali atrás. Você só sabe quem é quem quando você está na frente da pessoa, olhando olho no olho. Que isso aconteceu no nosso movimento. Nós tínhamos vários organizadores, mas quando bateu no olho, criando as regras do próprio movimento, as pessoas foram saindo. O que nós vemos é assim, que muitas dessas campanhas pela internet, elas têm uma duração muito rápida, muito efêmera, né? Elas duram meses e desaparecem. Elas têm um poder muito forte, que elas são instantâneas, elas são imediatas, né? A outra leva um tempo, a campanha, digamos, presencial, pode levar um tempo enorme para você conseguir mobilizar as pessoas, através de panfletos, através de ligações telefônicas, anúncios no jornal, um tempo enorme. A da internet é instantânea, mas ela tem também esse caráter mais efêmero. No próximo bloco, orçamento participativo e as relações entre governo e organizações não governamentais. Em instantes,
no Repórter Senado Democracia Participativa.